Vamos, Brasil, com essa roda de mulheres. Mulheres maravilhosas. Atenção, Brasil, você pode participar. Para vocês que estão assistindo a gente a partir de sexta-feira, na verdade, né? Mas hoje a gente está divulgando pela NET, Canal 13, em São Paulo. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Todos da antena parabólica no Brasil todo, então milhões de pessoas, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem participar fazendo perguntas agora, que o assunto é muito sério, tá liberado o WhatsApp para vocês, 964450532. Eu tô com a Jaqueline Valadares, delegada... Beleza, tudo bom, gata? E a Ana... Não, gente, tá ao contrário. Tá ao contrário aqui, por isso que eu peguei. Minha ficha aqui tá trocada, trocaram o nome. Eu falei, já que também é delegada, não. Jaqueline Valadares, Ana Paula de Mendes, advogada e escritora, tá aqui. Não, minha ficha é essa aqui, ó. Jaqueline Valadares, delegada de polícia, tá aqui. Maravilhosa, seja muito bem-vinda, Jaque. Obrigada, Nani, é um prazer estar aqui novamente. Já quero, quando começar, já falar sobre ontem, hein? Ana Paula de Mendes, que é advogada e escritora. Bem-vinda, amiga. Obrigada pelo convite. E a nossa roda continua. E um tema hoje que, atenção, viu, gente? Tem muita gente. O que tem de golpe, infelizmente, a gente vê as pessoas caindo nesses golpes, não é brincadeira. Olha só, estelionato sentimental, amiga, é isso? É isso aí. É uma modalidade de estelionato que começou a receber esse apelido de estelionato sentimental, porque esses estelionatários se aproveitam realmente dos sentimentos da vítima para a aplicação do golpe, para obter uma vantagem indevida, obter dinheiro em cima dessas vítimas. Bom, antes da gente começar a nossa roda de mulheres falando sobre isso, estelionatário, né? Um estelionatário sentimental é esse, vamos falar assim, ele, né? Que é um estelionato emocional. Esses caras que estão prometendo mundos e fundos, parece um príncipe aí de não sei aonde, de repente se diz apaixonado, te seduz, te conquista, aí um minutinho, eu tô precisando acertar, eu quero te visitar, me manda um dinheiro, deposita um dinheiro. Golpe, o golpe tá aí, gente, pelo amor de Deus, não deixa a carência ultrapassar o racional, não, tá? Mas primeiro eu queria que você falasse sobre ontem, da importância que foi ontem, o dia e amanhã para você. Ontem foi o dia que eu assumi como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo. A Nani estava lá presente e ficamos muito felizes com a sua presença lá. Fez um mega sucesso, super simpática, todo mundo elogiou. Ela saiu no meio do monte de delegado, né? Assim, e ontem foi muito bacana porque a gente conseguiu dar sequência, vamos conseguir dar sequência ao trabalho da doutora Raquel, que está sempre aqui também no programa. E foi a primeira mulher que foi escolhida como presidente do sindicato e agora vai ter mais uma. Mais uma, né? Vamos ter mais uma representante feminina. Quanto tempo, amiga, que fica? São 3 anos de mandato. Bom, aí a gente já começa, aqui 2 anos, a gente começa a fazer já a campanha para você e a gente já estica para 6. Isso aí, exatamente. E nós somos dessa, né? Lógico. Bom, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Parabéns a todos da Chapa 1 que votaram, que escolheram ela como a delegada, a nossa delegada, todos os delegados, né? Na verdade, fala presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Isso é de uma responsabilidade tremenda. E eu, como mulher, né, como faço parte aqui da Roda de Mulheres, que é um espaço único das mulheres, a gente tem muito orgulho de ver as mulheres cada vez em cargos que até antes não tinha sido ocupado. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós não chegamos a 25% de mulheres nesse cargo de delegado. Então, é bacana ver que os homens nos elegeram, né? Porque 75% é composto por homens. Então, foram eles que nos elegeram também. Isso é muito bacana de receber esse reconhecimento dos colegas. Meninas, sejam muito bem-vindas. Agora vamos falar sobre esse golpe. O golpe está aí, né? Como disse, cai quem quer não, cai quem não está preparado, cai quem está sem informação. Eu queria que você falasse como que é caracterizado o estelionato sentimental. O crime de estelionato, ele tem previsão lá no Código Penal, no famoso artigo 171, que todo mundo fala, fulano é 171, é isso, é o crime de estelionato, ele está previsto lá no artigo 171 do Código Penal. E aí foi criada a figura, lá nesse artigo 171, do estelionato eletrônico. Quando ele é praticado por meios eletrônicos, ele vai ter uma pena maior. O que acaba que na prática, ultimamente, principalmente no período da pandemia, a gente começou a se deparar com situações que passaram a ser apelidadas de estelionato sentimental. Que é exatamente aquilo que você falou. Do nada, na sua rede social, surge aquele príncipe encantado. Aquele homem que você esperou a vida inteira. De repente, ele aparece no seu Messenger, mandando uma mensagem, dizendo que viu sua foto, que se interessou.
E aí ele começa a puxar assunto, e são sempre assuntos muito próximos do que você gosta, os mesmos gostos. Exatamente. Ele analisa essa mulher? Ele te estuda, né? Para saber quais são os seus gostos, sobre o que você se interessa, porque ele precisa te colocar naquela situação, naquela bolha, né? Então, às vezes, na pandemia, como a doutora Jaqueline falou, muitas pessoas estavam carentes e acabavam se comunicando muito por internet, por aplicativos, por redes sociais. E acabavam se envolvendo, como estavam isoladas do mundo real, né? Era muito mais fácil aplicar esse tipo de golpe, porque eles sabem exatamente o que a pessoa quer ouvir. E isso faz com que a pessoa acabe confiando. Nossa, eu sempre busquei um cara como esse. Ou também, né, a gente não pode deixar esse crime exclusivo para os homens. Sim. Ou eu sempre busquei uma mulher como essa. E acaba acontecendo. É a carência, gente? É a carência que leva? É a falta de informação? Eu acho que é um misto de coisas. A carência, ela tem um peso muito grande, porque o que a gente acaba se deparando na prática é que muitas dessas vítimas, sejam elas homens ou mulheres, normalmente são pessoas que foram realmente pinçadas por esses criminosos. Tem um perfil? Essa vítima tem um perfil? Normalmente a gente se depara com vítimas já de meia idade, ou divorciadas, recém-divorciadas, ou que nunca chegaram a casar. Pessoas que às vezes perderam um familiar muito próximo recentemente, estão um pouco mais tristes, mais carentes. E aí eles se aproximam, normalmente são pessoas também que têm perfis abertos em rede. Então, como a doutora Ana falou, eles pegam essas informações, às vezes pega a postagem lá que você faz, mostrando um pouquinho mais de carência, ou mostrando que você, eu gosto de tal restaurante, eu gosto de comida japonesa, eu gosto disso, daquilo. A pessoa vai pensando nessas informações e monta o perfil do príncipe encantado ou da princesa que a pessoa está esperando chegar na vida. E aí, só que a pessoa às vezes está naquele momento de carência, precisando de uma atenção e não percebe, vai se deixando envolver. Até porque esses estelionatários, eles são pacientes. A gente tem casos de estelionatários que conversam 6 meses, 1 ano com as vítimas até começarem a aplicar efetivamente os golpes, até começarem a pedir dinheiro. Então, a gente tem realmente organizações criminosas que ficam como se fosse um call center, um telemarketing, gente, eles mandando ficam ligando, mensagem. Eles são muito cara de pau, né? Eles ligam de um 71 bravo, assim, que eu não sei como cai. Exatamente, liga, manda mensagem, aquela mensagem de bom dia, boa tarde, como está seu dia, o que você fez. Faz todo aquele papel realmente de príncipe encantado, ou a princesa que está sendo aguardada. São sempre homens e mulheres bonitos quando manda foto, né? Eles copiam, né? Muitas fotos. Eu tenho um amigo que ele é recorde de perfis copiados. Então, assim, sempre que eu fazia uma live, por exemplo, com ele, muitos fakes começavam a me seguir. Por quê? Porque ele era um cara bonito. E as pessoas se apaixonavam, até muito mais no exterior, acabavam se apaixonando por uma pessoa que não existe, né? Gente, isso que é o mais triste, né? Meu Deus, agora vamos lá. O que está acontecendo com as pessoas, hein? Eu acho assim, O que está acontecendo com o ser humano, na verdade? Muitas dessas pessoas, dessas vítimas, né? Se a gente for ver algo na infância delas, então elas tiveram algum abandono, alguma rejeição. E quando a gente sofre qualquer coisa disso na nossa infância, a gente acaba na fase adulta, né? Tendo uma tendência maior a ser um pouco mais manipulável ou não querer perder o outro. Então, às vezes, inconscientemente, a gente... Não que a gente permite cair nesse golpe, mas a gente fica mais quer que frágil. Seja verdade. Na verdade, a gente quer que aquilo ali seja real, Exatamente. Né? E dentro da lei hoje, o que quando você descobriu que você caiu no golpe? Depositou o dinheiro. Isso que eu tô vendo que tem um monte fazendo isso. E depois desesperado e com vergonha de assumir que caiu num golpe. Tem muita gente? Tem. Muitas mulheres, né, principalmente mulheres, têm muita vergonha de fazer a denúncia. Sim. Então, às vezes, até suportam o golpe calado, suportam financeiramente, eu digo, né? Esses doces são para vocês, viu? Obrigada. A mesa de vocês. Demoram a procurar a ajuda da polícia, às vezes só procuram a hora que conta para um parente próximo, um amigo que fala, não, tem que denunciar, vamos lá. Na televisão, 200 mil, amiga. Exatamente. 200 mil a mulher mandou para um homem, gente. E são situações, Nani, que são evitáveis se a gente prestar um pouquinho de atenção. Por exemplo, em alguns casos que eu atuei,
o estelionatário, por exemplo, ele sempre vem com umas histórias muito mirabolantes, né? Então, por exemplo, eu sou perseguido. Assim, eu sou um soldado americano que estou lutando em outro país. Amiga, aí manda uma recebi foto. isso aí. Então, ó, ainda bem que você não caiu. Não, eu não caio nisso aí, tá longe de mim, mas eu recebi. Então. Eu não entro muito no direct, mas manda pelo direct. Alguém falando que eu sou, não sei o que tem. Esse papinho de aranha já veio. Então, que é um soldado americano que está em guerra, não sei o que, mas que viu o perfil, que se apaixonou, aí começa a conversar. Paixão de Aí, um dia, um dos casos que eu peguei, a vítima começou a se envolver emocionalmente, né, com essa conversa. E aí ele falava, eu vou ser liberado da minha missão, eu vou para o Brasil encontrar com você, a gente vai casar. E eu vou mandar o dinheiro para você, que eu recebi aqui no Afeganistão e tal, eu vou mandar o dinheiro para você, mas eu não confio em transferências bancárias, eu vou mandar pelo correio, imagina. Nossa. E aí ele alegava que estava mandando, sei lá, uns $300 mil, ia chegar uma caixa para ela com esse dinheiro. E aí, nesse meio tempo, enquanto ela aguardava chegar essa caixa para providenciar o casamento, né, para fazer Gente, o casamento. Como ele pensa em casar assim? Então, mas a pessoa tem uma lábia, porque quando eu conto a história, parece algo muito absurdo. Fala, nossa, mas como alguém cai nisso? Mas a pessoa tem um jeito de falar, né? Sim. E aí, nesse meio do caminho entre ele mandar a encomenda e ela receber o dinheiro, alguém ligou para ela, supostamente da Receita Federal, se apresentava como um fiscal da Receita, falava, olha, deu entrada no Brasil uma caixa, a gente passou no raio-x, viu que é dinheiro, olha, não pode entrar dinheiro sem ser declarado, precisa pagar um imposto de entrada. A senhora, por favor, deposita o valor do imposto que a gente vai... O imposto na época era de R$50 mil que cobraram dela. Falou, a senhora deposita esse valor do imposto que a Caixa vai seguir até a sua casa. Ela depositou. Só que o que eu falo que a gente... É o olho, né? O que eu falo que a gente precisa se atentar aos detalhes. A conta que o suposto fiscal passou para ela era uma conta de uma pessoa física. Como que você vai pagar um imposto e depositar o valor por meio de uma transferência bancária na conta de uma pessoa física? Quem manda dinheiro numa caixa, gente? Quem manda dinheiro numa caixa? E aí ela pagou. Ela, né, acreditou. Ela ligou para a pessoa, falou, amor, chegou o dinheiro e tal, mas estão falando isso. Ele falou, então tem que pagar. Paga aí, então. Aí ela foi lá e pagou. Os estelionatários viram que conseguiram dinheiro de uma forma muito fácil e fizeram um novo contato. Falaram, olha, ficou faltando outro imposto, agora tem que pagar mais 20 mil do outro imposto. Ela chegou a pagar. Na terceira vez, para você ver, na terceira vez ela já não tinha mais dinheiro para pagar o terceiro imposto que surgiu. E aí ela contou para uma amiga, que era até advogada. A amiga dela, quando ouviu a história, falou... Ouve o que você está me contando. Você está caindo num golpe, ouve o que você está falando. Olha, você está depositando dinheiro na conta de uma pessoa física. A Receita Federal nunca vai pedir isso de você. E aí que ela foi procurar ajuda na delegacia. Mas nisso já tinha se passado muito tempo. As contas são normalmente em nome de laranjas. Não consegue chegar, consegue. Até é possível chegar, mas é importante que a gente seja informado quanto antes, porque conforme vai tendo um espaçamento de tempo, o dinheiro ele é sacado da conta, vai ficando cada vez mais difícil de rastrear esse dinheiro, né? Então, são coisas que a gente precisa se atentar, né? A detalhes. Quer dizer, ninguém vai mandar um dinheiro grande desse numa caixa. Gente, quem vai mandar 300 mil numa caixa de correio, Ou a Receita Federal vai ligar na sua casa e pedir o pagamento do imposto na conta de uma pessoa física, sabe? Então, são detalhes que a gente realmente precisa se atentar. Né? E o estelionato sentimental, ele não é só reconhecido dessa maneira como a doutora Jaqueline falou, com estranho. Às vezes, dentro de um relacionamento amoroso. Sério? Então, num namoro, aquela pessoa que o namorado toda hora começa a pedir coisas para pagar e não sei o quê, e paga todas as contas, e aquela mulher muitas vezes vai pagando, pode ser considerado também um estelionato sentimental. Sério? E tem os reflexos tanto na esfera penal, como pode entrar com o processo de indenização, né? Receber indenização por aquilo que você pagou. Mas se você está concordando ali, você está namorando, aí é mais difícil, né? Quando tem um relacionamento, na esfera criminal é mais difícil a configuração do estelionato. Sim. Mas tem vários precedentes, como a doutora Ana citou, do juiz determinar que restitua os valores né, na esfera civil. Na criminal, acaba alegando que não houve essa intenção de ludibriar, de obter devida vantagem, enfim. Estava só curtindo, né? Curtindo, gastou um pouquinho a mais. Então, mas na esfera civil a gente já vê vários casos de juízes determinarem a restituição desses valores. Restituindo esses valores, os valores às vezes que a pessoa deixou de ganhar por causa daquele relacionamento e ainda pode ter até danos morais.
Você vai explicar isso depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes eu quero convidar você para prestar atenção aí nessas dicas da Lux Color, gente. Olha só, tá arrasando aí com essas cores maravilhosas. Aí a gente volta e continuamos no nosso bate-papo aqui. Tá liberado para vocês o 964-450532, que vocês podem mandar perguntas dentro desse tema, que é o estelionatário sentimental, né? Brincadeira, né, gente? É muito golpe, né? Golpe atrás de golpe. A gente volta já já. Olá, eu sou Marcelo Dargan e estou fazendo uma série de mudanças na minha casa com a ajuda da Lux Color. E esse espaço aqui, cheio de detalhes, com muitas cores, eu vou mudar completamente. Vai ter um outro aspecto. Mesmo sendo pequeno, eu quero que ele tenha muita personalidade. Então eu escolhi uma cor para usar nesse pedaço que está em conexão com a cor do ano de 2023, que é o Carmen, a cor escolhida pela Lux Color para 2023. E a gente vai fazer umas mudanças aqui, algumas alterações muito significativas. Vamos ver como vai ficar? Primeiramente, retiramos todos os elementos. E aí pintei essa parede roxa com a cor Carmen. A ideia era fazer as duas paredes opostas na mesma cor. E aí preenchemos todos os buraquinhos e repintamos. Só que eu achei que seria mais interessante fazer duas paredes com a mesma cor, o Vivier, que é uma cor que faz parte da cartela de cores da Lux Color e combina com a cor Carmen. A tinta usada foi a Fosco Supra, que tem uma cobertura perfeita, secagem rápida e não deixa cheiro. Vocês viram que aqui era super colorido, tinha um monte de coisas, tal. Eu resolvi fazer uma coisa mais discreta, mais sóbria e usar este móvel aqui, que era da minha avó, e que você vê aí que ele já foi roxo e amarelo, já foi branco, e aí eu resolvi tirar completamente essas cores para poder deixar na madeira como ela era. Para a retirada da tinta, eu usei o removedor gel da Lux Color, que é perfeito para uma situação como essas. Apliquei com um pincel largo sobre toda a superfície e esperei secar aproximadamente 1 hora. Com o auxílio de uma espátula, eu fui retirando a tinta que foi saindo facilmente de toda a superfície. Em alguns pedaços, eu precisei fazer isso manualmente, mas sempre com a mão protegida por luvas. Com muita facilidade, eu deixei o móvel como ele era originalmente. Esse removedor gel da Lux Color que eu usei, ele é espetacular, porque mesmo com o móvel pintado há muito tempo, com a tinta já impregnada na madeira, eu retirei tudo sem nenhum problema. Inclusive, o verniz que tinha, o pouco verniz que tinha antes, acabou saindo completamente. Para deixar esse acabamento fosco, eu finalizei com a seladora da Lux Color para proteger a madeira e não ter nenhum problema. O mesmo processo de limpeza, de retirada de tinta e de preservação da madeira foi usado no espelho. E aí eu tenho o conjunto completo. Para decorar esse ambiente, coloquei um tapete de sisal sob o móvel e depois encaixei uma lareira portátil. Coloquei 2 luminárias com aquela lâmpada de filamento amarelo, que ficou bem bacana e deu um clima aconchegante. Para deixar mais gostoso, uma cafeteira e xícaras que combinam com esse ambiente. Como eu tenho poucas paredes e são pequenas, usei elementos menores. Esse nicho que eu já tinha, pintei com primer spray da Lux Color e apliquei o esmalte base água, que é o mais indicado para madeira e MDF. Eu escolhi a cor Renoir, que combina com as 2 cores aplicadas na parede. Fiz a mesma coisa sobre essa moldura de resina. Resolvi então fazer 2 quadros usando folhas secas que eu tinha aqui. Peguei 2 quadros ovais que eu tinha, apliquei as folhas secas sobre eles com cola branca, esperei secar e apliquei o mesmo tom Renoir sobre elas, com todas já bem coladas. Com a base já seca, eu apliquei sobre elas um pouco de esmalte base água na cor marrom para poder dar um tom mais envelhecido. Depois de aplicar, eu retirei o excesso com um pano seco. Fiz a mesma coisa nos detalhes do nicho. O mesmo trabalho eu fiz sobre essa peça de gesso. E depois de tudo seco, apliquei o verniz base água da Lux Color em todas as peças que vão ficar expostas. O verniz base água seca super rápido. Aí eu remontei o quadro e apliquei no meio das folhas um espelhinho que eu já tinha aqui pintado no mesmo tom Renoir que eu usei na moldura. E aí foi só fazer a decoração desse espaço. O mais bacana é que esse espaço ficou um espaço afetivo, com peças relacionadas à minha família, como os meus avós e os meus pais. Super especial. Vejam agora como era e como ficou esse espaço.